Que Deus continue te abençoando imensamente em nome de Jesus. Para quem não nos conhece, sou o pastor Erval, ok? E nós estamos, de um tempo para cá, por intermédio da mídia, procurando contribuir com o reino de Deus. Então, para isso, eu conto com a sua oração, ok? Nosso favor, bem como também nos ajudando aí, se inscrevendo no nosso canal, deixando aquele joinha ali, o seu like, compartilhando nossos vídeos, isso não tem domínios autorais, ok? E também ativando o sininho para receber aí os nossos novos vídeos. E no vídeo de hoje, eu gostaria de falar sobre aquilo que é bom e aquilo que é certo. Ou seja, venhamos olhar em relação à humanidade e vejamos que nós temos, pela natureza pecaminosa que se nos veio por intermédio de Adão, a tendência humana de sempre procurar fazer aquilo que nós podemos resumir como aquilo que é bom, que na verdade é aquilo que se nos é agradável, é aquilo que nos atrai, é aquilo que nos leva a querer viver prazerosamente, satisfatoriamente, com aquilo que nós entendemos que é o maior e melhor para a nossa vida. Essa palavra bom, ela aparece aí 559 vezes no Antigo Testamento sobre o hebraico todo, bem como também 117 vezes no termo hebraico Yam Tab, ok? Mas também aparece inúmeras vezes aí no Novo Testamento, o grego, na palavra agtos, kalos e krestos, bem como outras palavras também, porque é uma palavra muito forte para designar a realidade, a confecção humana, porém, na grande maioria das vezes, no sentido pecaminoso. Que quer dizer, oposto à vontade do Senhor, do nosso Deus. Então a gente vai olhar e perceber que já no princípio do mundo, essa realidade ocorreu. Ou seja, lembremos-nos de que Deus cria o casal ali no Éden, Adão e Eva, e proíbe a tais comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E deixa os dois a escolher do seu livre-arbítrio o que querem decidir das suas vidas. E a Bíblia diz que o diabo veio por intermédio de uma serpente e, sabendo das realidades humanas, ele vem, seduz, como que encanta a mulher. E é interessante de ver o texto sagrado dizendo que depois desta ação do diabo sobre a mulher, ela olha para o fruto e vê como algo que é agradável e bom para se comer. Então ela olha agora, mas não do ponto de vista de Deus, do que era certo, não comer. Ela olha do ponto de vista dela e tem uma concepção, uma definição de que não, aquilo seria-lhe bom. E assim Eva pega e dá o primeiro passo errado ali ao comer do fruto e também ir e passar o mesmo veneno, a desgraça para Adão, seu marido. E aí então nós sabemos da queda do homem, da entrada do pecado e de toda a realidade que discorreu de lá para cá. O interessante, querido, é que esta realidade, ela pelo pecado perdura no ser humano. Nós somos seres que temos vontade e emoção. E infelizmente a nossa vontade, ela sempre é oposta à vontade de Deus. Quer dizer que a nossa vontade, na grande maioria das vezes, ela desagrada a Deus. Ela é bom para nós, mas é errado aos olhos de Deus.
Então nós vamos ver tantas e tantas passagens na Bíblia Sagrada que se nos mostra isso daí inúmeras vezes, ocorrendo e acontecendo entre grandes homens, pessoas de Deus, né? Mas eu vou citar somente algumas coisas por causa do tempo aí, que nós não temos assim um tempo muito hábil através da mídia aí, ok? Mas são tópicos que faz a gente refletir em relação a essa. Por exemplo, nós podemos ver Davi, que era um homem que era casado, comprometido com Deus, comprometido já com a família, mas ele olha para uma mulher chamada Batseba, tomando banho, nua, e não procura se esquivar, desviar-se daquilo, atrás para o seu reino, e acaba levando ela ao adultério, ao pecado. Da mesma forma, nós vamos ver quando ele manda matar Urias, o marido dela, porque ela tinha engravidado e não tinha como ele tapar o sol com a peneira. Quando ele manda passar o censo sobre Israel. Então, em todos esses tempos, você vê que Davi faz aquilo que lhe é bom, aquilo que ele acha que é correto, aquilo que ele gosta, porém que é carnal, pecaminoso. E ele sofreu as duras consequências por fazer o que é bom e não o que é certo. Pagou caro por essas realidades. Nós sabemos também que Ló, por exemplo, sobrinho de Abraão, ele, quando é chamado para acertar o que fazer entre ele, seus servos e Abraão, ele olha para uma campina e vê que aquelas campinas eram bonitas, agradáveis aos seus olhos e parte para lá. Ele fez o que era bom aos seus olhos, segundo seu querer, seu pensamento, mas fez o que era errado na verdade, porque ele escolheu o caminho de Sodoma e Gomorra e padeceu, pagou caro por essa decisão também. Nós podemos ver, por exemplo, Salomão, que também optou para fazer aquilo que ele achava bom, aquilo que ele achava correto, certo, nos seus interesses. Por exemplo, colocando impostos duríssimos sobre a sua nação, jogando a nação contra ele. Ele foi ali muito arbitrário, mas o grande problema que todos nós sabemos, ele, em vez de escolher, né, mulheres israelitas, mulheres judaicas, para o seu matrimônio, ele opta por mulheres ímpias, mulheres que pagãs, mulheres que não eram de Deus. E aquilo lhe trouxe satisfação, fez o que era bom, mas não fez o que era certo. E aquilo lhe trouxe até a própria morte, porque foi desgostoso aos olhos de Deus. Nós vemos ali um dos filhos de Davi, Aminon, que se enamorou da sua própria co-irmã Tamar e forçou a barra, estrupando ela, o que não se era permitido em Israel fazer tal coisa. Ele fez o que para ele era bom, mas que na verdade não era o certo. E depois seu próprio irmão Absalão o acabou matando. Ele pagou com a própria vida o que ele achava que deveria fazer, o bom, e não o que era certo. Nós podemos ver também, ainda que de uma forma assim bem mais simplificada, Noé. Quando ele desce da arca, tudo tal, vai repovoar a terra, e ele pega a uva e, em vez de fazer meramente uma coisa mais simplificada, não. Ele introduz no mundo o alcoolismo novamente, a bebida, o vinho. E ele acaba se embriagando, tirando suas roupas. Seu filho viu aquilo, amaldiçoou a própria geração do filho e etc. Nós podemos ver também outro personagem que fez aquilo que lhe era bom, mas não era certo, como Elias. Quando ele recebe a ameaça de Jezabel de que seria morto, ele foge, vai embora. E assim
também Deus ficou desgostoso com a atitude dele, teve que confrontá-lo e fazer ele ficar aonde era certo, fazer aquilo que era certo, porque ele foi chamado para fazer o que era certo e não o que era meramente bom. Nós vemos Moisés também, que no momento de uma pressão muito forte sobre a sua vida, onde Deus tinha mandado ele falar a rocha, ele pega o seu bordão, vai lá e agride aquela rocha que simbolizava Cristo Jesus. Ele fez algo como que lhe era bom, o mais viável e correto fazer, e acabou. E ele acabou se comprometendo com Deus, aonde Deus lhe disse: olha, então Moisés, definitivamente você conduz o povo, mas próximo à terra prometida você não entra. Você vai ficar por ali e eu vou te levar. Como de fato aconteceu isso daí, não foi? E assim, amados, olha, se a gente for discorrer o Antigo Testamento inteirinho, a gente vai achar centenas de relatos em relação a essa. Mas vamos dar aí um pulinho aí para o Novo Testamento, por exemplo, da própria pessoa de Jesus. Quando ele inicia o seu ministério, o diabo o leva ao deserto e ali ele é tentado. O diabo oferece a ele todas as glórias carnais, pecaminosas, mundanas do mundo inteirinho para ele, que o diabo sabia que ele, como homem, tinha tendências a essa realidade. Hebreus diz que ele foi tentado em todas as coisas, ok? Então o diabo lhe ofereceu aquilo que era bom e não o que era certo. Mas veja a postura de Jesus. Jesus disse: Satanás, está escrito que o certo é servir ao Senhor e somente a Ele adorarmos. E assim o diabo deixou, porque Jesus demonstrou posição em fazer a vontade de Deus, fazer aquilo que era certo, ok? Nós vemos Judas Iscariote, que decidiu fazer aquilo que lhe era bom, roubar a Jesus, trair a Jesus e, consequentemente, por optar fazer o que lhe era bom e não o que era certo, pagou com a própria vida e de uma forma muito desastrosa. Não é verdade? Também nós vamos ver, entre tantos e outros casos da Bíblia, né, que eu também não vou assim entrar em tantos pormenores, por exemplo, lá em Atos 6, quando se fala de Ananias e Safira, que fizeram um voto com Deus de dar o valor integral da propriedade que vendesse, mas quando venderam não fizeram. Mentiram, não assumiram o compromisso ali realmente que tinham vendido por aquele valor que estavam trazendo à igreja. E Ananias e Safira fizeram aquilo que lhe agradaram, aquilo que lhe era bom, mas não o que era certo. Porque o certo era dar o valor integral como o voto que tinham feito com Deus. E o que aconteceu com o casal? Morreu na frente da própria igreja, porque Deus pôs a mão dele contra tais. Agora veja, querido, isso é uma coisa seríssima, com que nós temos que pensar muito, porque essa realidade humana e pecaminosa em nós habita. Mas nós temos que entender que o pecado nos levou para o mundo, mas a Bíblia diz que quando nós nos convertemos, nós somos uma nova criatura em Cristo Jesus. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo, nós somos do alto. E que aqui se nos há uma vontade divina expressa pelas Escrituras Sagradas, na qual que, como realmente provar e comprovar que somos filhos, filhas de Deus, nós temos que se submeter a Cristo Jesus, à vontade de Deus. Não podemos, como cristão, mais querer fazer o que nós achamos, o que nós queremos, o que nós pensamos, mas sim o que Deus sabe, o que Deus determina. Jesus diz: quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome sobre si a cruz e me siga. Como quando Paulo, por exemplo, ele diz aí na Bíblia, em Romanos 8, 1 Coríntios 9, ele fala: olha, eu esmurro o meu corpo, eu submeto o meu corpo para não fazer mais o que eu quero, o que eu acho, o que eu penso, etc. Mas sim para fazer a vontade de Deus. Porque Paulo sabe que se for fazer a vontade dele, ele não é homem de Deus. Ele não vai servir a Deus.
não vai agradar a Deus. Ele vai querer simplesmente fazer a sua vontade e não tem como. A Bíblia diz, não tem como servir a dois senhores. Ou nós servimos a Deus ou nós servimos a nós mesmos. Então a gente vê hoje, principalmente nesses dias que está chegando os últimos dias da igreja sobre a terra, tantas coisas erradas acontecendo na igreja, tantos cristãos tomando atitudes e ações que não tem nada a ver com Deus, estão fazendo o que acham, o que querem, o que lhe é agradável, é do seu interesse, mas eles não se submetem para ver qual é a perfeita, santa e agradável vontade de Deus para a sua própria vida. Como essa debandagem impressionante de tantas pessoas que não têm mais estrutura, não têm mais estabilidade na igreja. A Bíblia diz que o cristão deve ser na igreja como árvore plantado na casa do Senhor, dando fruto até na sua velhice. Isso está em Salmo 92, versículo 13 ao 15. A Bíblia diz que o crente tem que ser na igreja como casa edificada na rocha, e casa não fica andando para lá e para cá. O crente tem que ser coluna do templo de Deus, e coluna não fica sendo retirada e colocada e recolocada para lá e para cá. A Bíblia diz que quem lança a mão do arado não olha para trás. O que a gente vê hoje, infelizmente, é um bando de gente que se diz cristão, mas não prova, por A e mais B, o seu temor, sua reverência, seu compromisso, sua lealdade e fidelidade para com o Senhor nosso Deus. Querem fazer o que acham bom, maior, melhor. Quer dizer, são donos da sua própria vida. Não é o Senhor que é realmente o Senhor da sua vida. E como nós estamos vendo aí, querido, em muitos outros relatos da vida e da Bíblia, que todos que optam em querer ser cristão, mas não se submetem fielmente, integralmente à vontade de Deus, vão se comprometendo seriamente. Porque a Bíblia diz, queridos, Deus é justo, Deus é fiel, Ele está vendo todas as coisas. A Bíblia diz que a árvore boa não dá fruto mau, e que todo cristão deve ser fiel até a morte, para poder verdadeiramente entrar no reino de Deus. Com a Bíblia aberta aqui, ok? Mateus 7,21, Jesus diz: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Então somente aqueles que submetem à vontade de Deus é que realmente entrarão na vida eterna. E eu te pergunto agora, olho no olho, você hoje, agora, nesse momento que me vê e ouve, diante de Deus, você está tomando decisões, atitudes, fazendo aquilo que realmente é a vontade de Deus ou não? Então, pondera, pensa, analisa, reflete. Porque se você fizer a vontade de Deus, as consequências serão benévolas, agradáveis, abençoadoras e recompensadoras da parte de Deus para a tua vida. Mas se você estiver fazendo aquilo que você quer, aquilo que você acha maior e melhor, como que não respeitando a vontade de Deus, a soberania de Deus, a Bíblia diz que tudo aquilo que o ser humano planta, ele vai colher, ok? A Bíblia diz no Antigo Testamento, olha, eu coloco o caminho da vida e da morte, da bênção e da maldição. Escolha o caminho, porque esse caminho trará a decisão que agora você tomar. Que Deus continue trabalhando, abençoando na sua vida grandiosamente. Que você pondere o que estamos falando pelo Espírito e pela vontade de Deus. Porque Deus está tratando contigo em nome de Jesus. E que você vá pelo caminho da vida. Que a Bíblia diz que o caminho da vontade de Deus é estreito e apertado, são poucos que passam. Mas o caminho da perdição é o caminho lá, onde as pessoas fazem o que querem e pagam sério por isso. Ezequiel 18:24, a Bíblia diz que se a pessoa não permanecer fazendo a vontade de Deus, tudo que ela fez de bom, maior, melhor no reino de Deus, não será levado em consideração diante de Deus. No pecado em que morrer, nele permanecerá.
Que Deus continue te abençoando imensamente. Que você reveja os seus conceitos. Se acerte, conserte com Deus. Ponha a sua vida em ordem. Siga e sirva ao Senhor fielmente. E a recompensa será a vida eterna em Cristo Jesus e a bênção de Deus sobre a sua vida. Amém? Que Deus continue te abençoando. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo, querendo Deus.